A pergunta que eu faço é, quem está ouvindo, assistindo o Desobediência Produtiva agora e se enquadra, percebe que tem algumas características que fogem muito do padrão ou da média das pessoas com as quais ela convive, o que fazer? Em colocar para fora, tentar reprimir essas características ou potencializá-la? Como é que você enxerga esse cenário? Essa é uma pergunta muito difícil de responder porque muitas, e acredito que a maioria das pessoas, está refém do ambiente onde vive. Então muitas vezes vive com familiar, não pode mudar por não ter condição financeira. Muitas vezes está num trabalho que não gosta, não pode mudar porque depende do salário. Então eu acredito que a melhor forma de você, primeiro, entender se você eventualmente é uma pessoa mais impulsiva, é uma pessoa mais agressiva, é uma pessoa mais ansiosa, é uma pessoa que tem algum tipo de necessidade mais específica por recompensa, etc. Então, primeiro você faz um mapeamento, e aí um psicólogo pode ajudar a fazer esse mapeamento, né? Eventualmente um psicólogo consegue fazer esse ajuste para você, essa ajuda. E assim, eu já tive pacientes que eram extremamente extrovertidos e trabalhavam num lugar extremamente introvertido. Então dava para ver, gritando naquele paciente, as características de extroversão, pacientes criativos, comunicativos, para fora. Provavelmente o cérebro daquela pessoa trabalhava melhor dessa forma, às vezes por componentes genéticos ou devido a fatores de infância. E a pessoa trabalhava num lugar onde ela falava com pouca gente, via pouca gente e tinha muito pouco estímulo passando. Diferente desse lugar que a gente está, que é muito rico em estímulo, era um escritório padrão, sem cor e sem nada. Então, essa pessoa não podia largar o emprego, estava extremamente ansiosa porque queria fazer eventualmente começou até a beber mais e usar mais álcool e sair muito. E a gente fez dentro da terapia, a gente meio que chegou junto numa conclusão que talvez fosse interessante ela fazer teatro. E cara, ela começou a fazer teatro e resolveu todos os problemas, porque ela conseguiu encontrar uma válvula de escape para aquela necessidade de manifestação dessa parte mais artística dessa pessoa. Isso é muito interessante o que você falou, por conta dessas canalizações que a gente nomeou como válvula de escape, né? Isso me ajuda muito, no meu caso, e creio que ajuda muita gente. Qual é a relação que você acredita que seja do ambiente para moldar certos tipos de situações para você crescer para cima, né? Assim, para você crescer para cima é uma redundância, para você potencializar isso. Uma pessoa extremamente criativa, ela tem que estar necessariamente submetida a estímulos visuais o tempo inteiro. De que forma você acredita que a natureza, estar presente no meio da natureza, isso estimula alguns perfis e de repente gera algum prejuízo para outros? Existe isso? Com certeza. Você pega, por exemplo, pacientes tem dentro a ansiedade, ela é subdividida em vários transtornos. Tem um dos transtornos de ansiedade que chama de fobia social, que é a pessoa que tem vergonha de falar em público, não só falar, mas como ir a lugares públicos com muita gente. Você e eu, e todas as pessoas que estão assistindo, e o seu gato aí na sua casa, o seu cachorro, o seu papagaio, tem uma regiãozinha no cérebro chamada de amígdala. Não são as amígdalas daqui, que são tonsilas palatinas, a amígdala só do cérebro. Essa região do nosso cérebro, ela é envolvida com detectar perigo e responder ao perigo, ok? Uma pessoa, se eu botar você num laboratório agora e botar você numa máquina de ressonância magnética funcional para ver a atividade do seu cérebro e mostrar para você diferentes rostos de pessoas, desde rostos amigáveis, neutros, até rostos ameaçadores, pessoas fazendo assim para você, a sua amígdala vai aumentar a atividade quando você ver só rostos ameaçadores. Porque aquilo é uma ameaça para você, o seu cérebro detectou como uma ameaça. Pega uma pessoa com ansiedade social e coloca a fazer exatamente essa mesma coisa, a amígdala dela vai aumentar a atividade para qualquer rosto. Do amigável, neutro e ameaçador. O que isso significa? Qualquer rosto para ela é ameaçador. Porque ela tem ansiedade social. Então é claro que você pegar uma pessoa dessas e colocar num emprego ou num trabalho onde ela precisa expor, fazer reuniões, etc., você vai acabar indo contra um traço dela. Às vezes essa pessoa tem um padrão de funcionalidade diferente. Obviamente isso pode ser eventualmente treinado e ajustado, porque é uma questão de aprendizagem, você se expondo, você vai reduzindo o quanto aquilo ali te incomoda. Muitas pessoas, eu sempre digo, é engraçado que é um psicólogo que
vai deixar todo mundo mal e assistindo, mas assim, muitas pessoas, eu sempre digo que as pessoas que têm ansiedade social, a grande maioria delas criou ansiedade social por meio de esquiva. Quando você se esquiva de uma situação, você está amplificando o poder gerador de medo dessa situação que ela tem em você. Então lá atrás, quando você foi fazer a sua primeira reportagem, ou foi falar na escola, ou alguma coisa assim, apresentar um trabalho, se você tivesse só se esquivado, tipo, não quero. Você não se depara com o problema, você não enfrenta o problema. Você não cria o que a gente chama de repertório comportamental. A pessoa que tem repertório comportamental, ela fala com todo mundo, ela não tem muito problema em chegar nos lugares, trocar ideia, falar. A pessoa que fica só se esquivando, ela armazena no cérebro dela, por quê? Por que as pessoas continuam se esquivando? Porque é agradável. Você está com uma ansiedade aumentada em ter que se expor em público, aí você se esquiva, a sua ansiedade diminui. Zona de acomodação. E, cara, o seu cérebro fala isso que foi bom. Só que ela vai fazendo aquilo, até que chega um momento que ela perdeu qualquer tipo de repertório de dizer um oi para alguém. E aí começa a ficar tudo muito perigoso. Então, claro que dependendo da forma que a pessoa interpreta a realidade, determinados ambientes vão ser potencializadores de uma determinada ansiedade, ou tristeza, ou angústia, e outros ambientes vão favorecer isso. Só que aí que tá. Na neurociência nunca existe o bom e o ruim, existe o depende. Você vai pegar essa pessoa que tem um pouco de ansiedade social e vai ficar passando a mão sempre e escondendo ela, cara, ela vai virar um adulto incapaz de... vai potencializar. Existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que é uma mudança estrutural do seu cérebro frente às experiências. O cérebro é basicamente uma esponja, é quase como se fosse uma impressão digital do nosso comportamento. Se você ficar só se esquivando, você vai ficar muito bom em se esquivar. Você vai ficar excelente em se esquivar. É por isso, Ivan, que você pega uma pessoa com 40, 50 anos que tem depressão ou ansiedade, é muito mais difícil você mexer e entrar em remissão aquele paciente, porque o cérebro ficou muito bom em ser depressivo e ser ansioso, porque passou a vida inteira sendo assim. Então aquilo quase que